Amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor e historiador. Este é o outro lado da notícia. Hoje é dia 28 de setembro de 2022. Eu peço para você dar o seu like no YouTube, muito importante o seu like. Se você ainda não é inscrito, eu peço para você se inscrever. E se você puder se tornar membro, você estará ajudando a impulsionar o outro lado da notícia. Se você estiver no Facebook, eu peço para você curtir a página e correr lá para o YouTube, dar o like, se você ainda não é inscrito, se inscrever. E também peço para você seguir no Twitter e no Instagram. Tem um debate que fica muito nos bastidores, mas que ele é decisivo, que é o debate sobre como o governo Lula vai conduzir a economia do país. Esse é o ponto fundamental. E isso precisa ser enfrentado. A campanha do Lula não tem tocado muito nisso, porque eu acho que tem aí uma decisão tática, porque isso abre flanco para as agressões bestiais aí, sobretudo da mídia, né? A mídia tem agredido o Lula assim de maneira bestial. É um bolsonarismo com outra feição, com outra cara. Hoje mesmo tem o editorial do jornal Estado de São Paulo, mais um, né, que é de uma bestialidade, é de uma agressividade, é uma coisa impressionante, é uma violação clara das regras do debate eleitoral. Quer dizer, se houvesse justiça efetiva, uma justiça eleitoral que pudesse intervir nessas coisas, teria que tomar alguma providência, tal grau de bestialidade desse editorial. Né, agressivo, nojento, né, com aquele velho discurso do demiurgo de Garanhuns. Isso é essencialmente preconceituoso, racista, né, está falando aí contra os nordestinos, né, e pega exatamente essa fala do Lula, que ele falou aí do Bolsonaro, que é capial, do interior de São Paulo, essas coisas todas, né? Pega isso como mote para dizer que é o povo que trabalha, o povo do interior, como eles dizem. Aqui em São Paulo tem muito disso, né? É um vício desta elite quatrocentona, como ela é conhecida aqui em São Paulo, as oligarquias do café, né? Essa turma do escravismo, isso é muito forte em São Paulo, tem insistido muito nisso, e isso cria um sistema que é reproduzido, né, até pelo Lula. Essa ideia do interior, quer dizer, quem não está em São Paulo, né, tem um outro tipo de cultura, gente atrasada, gente que não tem, vamos dizer assim, acesso aos meios de conhecimento e assim por diante. Cria-se um preconceito. As pessoas que vêm para cá assumem um pouco esse comportamento, assim, é um modo de vida, né? Uma questão assim, cultural. Né? Isso é muito forte em São Paulo, da discriminação de quem não é daqui de São Paulo e tal. E o Estadão é a cara disso, né? É a cara dessa elite nojenta, sabe, quatrocentona, a tal da elite quatrocentona, sabe, escravista, ignorante, estúpida, né? A família Mesquita, as oligarquias mesquitas, não é à toa que foram eles, o Mesquita, que dirigia o grupo Estado de São Paulo na época, o jornal Estado de São Paulo, que liderou a dita Revolução Constitucionalista de 32, que foi a antirrevolução ou a contra-revolução de 30 do Getúlio Vargas, que deu o salto da modernização, trouxe a síntese da independência, da abolição, da proclamação da República, que criou um país com relações econômicas, sociais e políticas moderna, né? Moderno, um país moderno. Que depois disso veio aí a CLT, a estrutura sindical, a legislação previdenciária, né, os conceitos de democracia. Lógico, passou aquele período ali da ditadura fascista do Estado Novo, mas depois entrou exatamente nesse período de ascensão da democracia, quando entra em cena o PCdoB, muito importante dizer isso, as minhas biografias do Pedro Pomar e do Maurício Grabois relatam isso passo a passo, dia a dia, como o PCdoB foi protagonista ali naquele processo que resultou na Constituinte e na Constituição de 1946. Dali para frente, a gente sabe o projeto de desenvolvimento, o projeto nacional. Teve o interregno aí do governo Dutra, que foi um retrocesso, porque foi exatamente quando o país se enquadrou na doutrina Truman, no expansionismo do regime norte-americano, que sabotou o projeto de desenvolvimento. Mas isso é retomado depois com Getúlio, e o Getúlio, eleito em 1950, o Getúlio enfrentou tudo aquilo lá que é uma junta golpista, reacionária, de violência, né? Das oligarquias, do Estadão, depois do Globo, agora, né? As oligarquias que estão aí. Globo, Folha, as mesmas oligarquias.
né, que suicidaram o Getúlio, depois fizeram tentativas de golpe contra o Juscelino, várias, inclusive a tentativa de impedir a posse dele. Depois, os atentados contra o João Goulart, está saindo o meu livro aí do João Goulart, que mostra bem isso, e até o golpe de 1964, quando uma quadrilha, um bando, né, da lama, gente da pior espécie, os bolsonaristas da época, lavajatistas da época, deram um golpe de 64, aí a gente sabe o que, que eles fizeram, mataram para roubar. Depois tem a redenção, né, as grandes campanhas aí dos anos 80, a Constituinte de 88, entra em cena o PT, a esquerda, né, o PCdoB volta à cena também como protagonista, né, e vai se criando, portanto, um movimento que resgata aquele fio histórico do desenvolvimento nacional com democracia e inclusão social. Então, portanto, quando eu digo aqui os elementos são os mesmos, é exatamente esse. Os elementos, exatamente isso. Os elementos que compuseram aquela conjuntura estão aí, inclusive as oligarquias estúpidas, ignorantes, né, reacionárias, nojentas, violentas, corruptas, né, a base do funcionamento deles é a corrupção. Isso é a cara dos Mesquita da oligarquia Estadão, é a cara dos Marinho da oligarquia Globo e dos Frias aí da oligarquia Folha de São Paulo. Lógico que tudo isso foi reciclado e adaptado às mudanças. O dito projeto neoliberal, por exemplo, corrompeu essa gente até a medula, como eu digo aqui, a raiz do cabelo. Essa gente é metida num esquema de corrupção que muitas vezes nem a esquerda tem a dimensão do que isso representa. Essa gente é poderosa, perigosa, é uma gente belicosa, sabe? São oligarquias mesmo, as oligarquias que perseguiram, mataram, a história aí, né? Pela história fora, desde Zumbi dos Palmares, Frei Caneca, Tiradentes, falei do Getúlio Vargas, João Goulart, né? Essas oligarquias são violentas, elas são inescrupulosas, porque a base de funcionamento delas é a corrupção, a acumulação de dinheiro. É a cara, portanto, disso que nós estamos vendo aí, dessa onda que se levantou aí contra o Lula. É uma onda que fica um pouco, vamos dizer assim, escondida, secundarizada pelo movimento que vai se criando a favor do Lula, da vitória do Lula, que tudo indica que essa onda vai crescer e o Lula deve vencer no primeiro turno. Mas o ódio dessas oligarquias contra o Lula é explícito, é isso que eu estou dizendo aqui. Eu falo sempre aqui dos editoriais, por que eu digo que os editoriais são importantes? Isso aí são sinalizações, são balizas. O Globo, por exemplo, faz esse editorial que eu já comentei aqui, né? Que até peguei aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Privatizações devem ser encaradas como política de Estado. Olha aí. Então, o debate econômico, o debate que realmente interessa, eles vão fazer, por isso que a campanha do Lula, imagino que seja isso, a campanha do Lula tira um pouco isso de foco, né? Porque abre flanco para esses bandidos, esses bandos midiáticos agredirem, né, eles vão fazendo, né, bandolagens, né, organizando bandos. Né, e então não dá para fazer debate com esse tipo de gente autoritária, totalitária, né, gente corrupta, essas são as oligarquias aí. Né. Então, se o Lula fala isso com clareza, como deve ser enfrentado, como essas oligarquias devem ser enfrentadas, já vai aquela história, é nós contra eles, que é o PT que está tudo certo, é a esquerda que sabe, né, eles querem impor, e a gente sabe, né, não é preciso ficar repetindo aqui. Quer dizer, o pensamento totalitário do projeto neoliberal não admite debate, não tem uma arena iluminada pela democracia, pela circulação de ideias. Tem um exemplo aqui, o UOL, por exemplo, que é do Grupo Folha, né, traz aí uma matéria que diz aqui o seguinte: mercado não vê diferenças entre Lula e Bolsonaro, diz economista. Eles põem no plural, mas deveria pôr no singular, põe no singular, deveria ser no plural. Que eles vão ouvir aqui economistas, os economistas estão dizendo aqui o seguinte, o que eles disseram lá em 2018. Não interessa quem vai ganhar as eleições. Sabe? Naquela época, é evidente que tinha um movimento da ditadura, né, das oligarquias, essas oligarquias corrompidas aqui pelas grandes oligarquias de Wall Street, tinha esse debate, qualquer um pode ser aí. Né, desde que não seja a esquerda, o Lula, o PT, a esquerda de uma maneira geral, pode ser qualquer um, eu já comentei muito isso aqui, comentei na época, inclusive um artigo que saiu na Folha de São Paulo de um editor de uma revista
ligada a Wall Street que dizia isso. Pode ser. Né? O Bolsonaro é genocida, naquela época não falava genocida, né? Mas já era, né? Ele era um defensor do genocídio. O que fizeram no Araguaia, né? O que eles fizeram aí nos porões da ditadura militar foi genocídio, sim. E se alinha ideologicamente com os grandes genocídios da história. Os genocídios da Guerra da Coreia, da Guerra do Vietnã, né? Os genocídios do Churchill, falei aqui recentemente do Churchill, né? Na história do imperialismo, né? Inglês, né? Inclusive a rainha, que agora há pouco, né, ela faleceu há pouco tempo, né, e isso trouxe exatamente à tona o que representa os genocídios históricos, o colonialismo, o imperialismo, que é o cerco que eles fizeram à União Soviética, né, a Cuba, o bloqueio em Cuba. A gente anda pelas ruas de Havana, que eu só fui em Havana, em Cuba, a gente vê os painéis, né? O genocídio do bloqueio, um bloqueio genocida. Então o Bolsonaro é alinhado a tudo isso de maneira assim mais explícita. Agora, para eles isso não tem importância. O importante, diz lá esse artigo da revista ligada ao Wall Street, o importante é que os títulos sejam pagos. O resto, e nessa matéria aqui do UOL, eles repetem a mesma coisa, né? Está lá no Estadão, o Estadão está fazendo sabatina, está lá, agora não sei porquê, não vi aqui com grandes, não vi todos os detalhes com profundidade, não li tudo, né? Mas está lá o economista, que eles chamam de economista do Lula. Por que eles têm que ter economista? Sempre tem que ter um economista. Falei da Helena Landau aqui recentemente, aquela que foi lá presidenta do BNDES, ela foi assim uma espécie de guichê da roubalheira, da privataria, né, tucana, a famosa privataria, dando dinheiro público para empresários, entre aspas, comprarem empresas públicas, uma operação assim vergonhosa, né, que resultou em caixa 2, lavagem de dinheiro, né, evasão de divisas, aquela lama toda ali de onde emergiu a quadrilha do Sérgio Moro, a quadrilha do Deltan Dallagnol, a quadrilha do lavajatismo, enfim. Mas está lá o Guilherme Melo, que é economista do PT. Eu conheço ele assim, né? Já conversei com ele algumas vezes. É um jovem, né, muito atinado, né? Ele é muito sagaz. Que ele diz que vamos revogar o teto de gastos e criar um novo arcabouço fiscal. E aí já vem os contrapontos, né? Já tem um tal de Godoy que diz que Lula usa Bolsonaro para não dizer o que pensa. Vejam, eles querem impor ao Lula o que eles pensam. O que o Lula pensa não interessa. Desde que o Lula diga o que eles pensam, né, tudo bem. O Lula pode entrar no clube da lama, no clube privado, desde que o Lula assuma o que eles pensam. Vejam como é um jogo bruto, é um jogo sujo. É a famosa luta de classes, é a tal da polarização. O Brasil tem essa distinção bem marcada. O Estadão vai dizer nesse editorial porco, que eu falei que isso é uma coisa nojenta, né? É isso que eu digo. Num sentido de justiça minimamente justa, o Estadão, essa oligarquia porca, corrupta, nojenta dos mesquitas, deveria ser punida. Está fazendo o que aqui, boca de urna, de maneira torpe. Mas a questão é essa, quer dizer, desde que e eles dizem aqui, né, que o trabalhador do interior que trabalha, não sei o que e tal, vejam o que é o escravismo. E o Lula fica subestimando, quer dizer, o Lula não é desse povo do interior. Eu acho que o Lula foi infeliz, porque assumiu, vejam a subjetividade, como ela trabalha na mente da gente, né? Assumiu um pouco esse comportamento tipicamente paulistano, de subestimar o povo. É exatamente o pensamento oligárquico aqui, né? Não deveria ter falado, mas enfim, falou, e aí já está na boca das oligarquias dizendo, o Lula não é de vocês, não, seus capiais, ou capiaus, no plural, correto. Talvez aí no linguajar do Bolsonaro seria capiais, né? Mas os capiaus aí, seus interioranos, seus ignorantes, tá vendo? O Lula não gosta de vocês. É isso que eles vão falar. O Bolsonaro usou muito isso também, né? Mas desde que o Lula assuma e aceite a política deles, a lógica deles, tudo bem, você pode entrar aqui, você não pode ir na sala, fica aqui na cozinha, sabe? Aqui no quintal, no pátio, né? Lá no sul, a gente diz, fica aqui no pátio, né? Mas entrar na sala, né?
Não. Se confraternizar com os convidados, né, com quem frequenta a Casa Grande, né, isso não. Mas como Lula se recusa a sequer chegar perto do portão dessa gente nojenta, asquerosa, ele é tratado assim, sabe? É o demiurgo de Garanhuns. Isso é de uma agressividade, de uma bestialidade, né, inominável, sabe? Então a gente vê claramente que tem sim o nós contra eles. E tem sim a polarização. Tem um polo de direita que não aceita o Lula nem pintado de ouro. Não aceita. O Lula jamais vai ser assim. Essa história aqui da matéria aqui do UOL, né, que pega economistas ligados aos grupos corrompidos pelas oligarquias de Wall Street, que é a turma do mercado. O mercado é isso aí, né? O mercado é uma coisa assim altamente abstrata. Eu falei aqui dos fedemais das igrejas. No caso do projeto neoliberal, tem a mesma lógica, o mesmo sentido. Quer dizer, é um grau de abstração máxima. Então as pessoas... O mercado é um grande conglomerado de gente ligada ao parasitismo internacional. E essa gente faz de tudo, quer dizer, desde que, se o Lula eventualmente fizer alguma coisa que contraria o mercado, eles fazem a mesma coisa que eles estão fazendo na Ucrânia, vão lá, implantam bases da OTAN para tudo quanto é lado, né, dão um golpe de Estado, põe no lugar um bando de nazistas, de corruptos, de fascistas, que é o Zé Jacaré lá, o Zelensky, depois põe todo o aparato midiático para dizer que a Rússia invadiu a Ucrânia, que a Rússia é isso, que a Rússia é aquilo, que o Putin é oligarca, que não sei mais o quê. Depois já vai para a China, que tem a ditadura do Partido Comunista na China, a ditadura comunista. Depois isso já se expande, se transforma, portanto, numa subjetividade que traz para cá exatamente a tal da polarização. É evidente que tem o nós contra eles. Eles, sabe? E nós, né, nós temos que, se a gente não quiser ser vítimas desses bandidos, desses bandos, desse sistema de parasitas, a gente tem que dar os nossos pulos. Esse é um grande desafio para um eventual governo Lula. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia. Um abraço, até a próxima.